Então vamos lá? Bom, a nova onda agora é dizer que investimento em renda fixa é um investimento para idiotas e que qualquer pessoa que no Brasil invista em renda fixa está fazendo um péssimo investimento porque a taxa de juros do Brasil, apesar de alta, não vai pagar juros reais e tem uma série de acusações desse jeito. Eu decidi aqui fazer uma coisa que a gente deve fazer para tentar ser um pouco mais didático com os últimos anos do nosso mercado, mas eu não quero utilizar falácias, então eu vou tentar fazer uma análise e eu não quero que você tire uma conclusão dela antes do fim do vídeo. É importante você pegar esse primeiro momento e depois disso a gente vai fazer uma análise um pouco mais aprofundada e a gente vai evoluindo até chegar em um lugar ali. E tem gente que está até dizendo que investimento de um modo geral no Brasil não faz sentido, né? Então vamos fazer uma análise legal antes para a gente chegar nesses conceitos e a gente tentar compreender melhor sobre o que essas pessoas estão falando, se a crítica é válida, se não é válida. Acho que tudo vale a gente observar. Então a primeira coisa que a gente vai pegar aqui é essa planilha aqui, ó. Por quê? Porque aqui ela vai mostrar a taxa Selic, né, que é a taxa de juros básica do Brasil desde 1995, e a gente vai descer dessa taxa de juros até o ano de 2023. Não coloquei 2024 na lista e não vai ser necessário aqui porque 2024 já estava com juros subindo de novo, não ia afetar tanto a média. E a gente também vai pegar a inflação medida pelo IBGE, que é o IPCA aqui, dos últimos anos até 2023, e a gente vai fazer essa análise aqui. E eu quero que você faça um desafio, porque existem algumas pessoas que não compreendem muito bem como é que funciona a inflação, né? Fala assim, mas a inflação não é só de 4,62% ao ano, pega um produto lá atrás, né, e vamos fazer uma comparação com quanto ele está custando hoje e tal. Se a gente pegasse essa média, não é o jeito certo de fazer, né? Se você quisesse fazer o reajuste, o que você precisa fazer? Você tem que pegar, vou ensinar a fazer na mão, mas se você pegar, por exemplo, Raul, eu me lembro que uma cerveja, né, naquele ano, lá de 1995, você que já estava vivo e era adulto nessa época, né, depois do Plano Real e tal, a unidade real de valor, todo aquele rolo que a gente teve lá atrás, você vai pegar e vai fazer o seguinte, eu me lembro que uma cerveja naquela época, uma Brahma, custava, sei lá, 79 centavos, e hoje em dia, né, ela está custando muito mais. E aí o que algumas pessoas fazem? Então elas somam esse número aqui, por exemplo, 22 com 9, tarará, soma da primeira fileira até a última fileira, e aí o que essas pessoas costumam fazer depois de fazer essa somatória? Elas costumam pegar o preço final e reajustar pela soma desses números. Só que a inflação, ela é em juros compostos, e é isso aqui que algumas pessoas acham que o IPCA está errado, e elas não percebem que não é assim. Por quê? O que você teria que fazer aqui para pegar o número certo? Então você ia pegar aqui, ó, mais 22,41%. Aí, naquele ano específico, teve 17% de aumento. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar o 9,56 e aplicar não em cima do valor inicial, mas de novo em cima desse valor aqui. Então, você chegaria em um valor maior de novo. E aí, depois você pegaria com mais, mesma coisa, né? Mais 5,22%. E você teria que fazer essa fila assim. Eu sei, tem uma fórmula muito mais simples da gente chegar nesse número aqui. Eu estou ensinando para um leigo como é que ele pode fazer o cálculo da inflação pegando a fase histórica. Por quê? Porque não adianta nada eu explicar para quem sabe fazer a conta. Quem sabe fazer a conta sabe que o IPCA está mais ou menos correto mesmo. Se você for colocando esse valor aqui para ir agindo, né, ao longo dos anos, você vai chegar no valor exato de quanto a cerveja está custando mais ou menos hoje. Você vai perceber que o IBGE não está mentindo sobre o preço da cerveja, sobre o preço do azeite, sobre o preço dos produtos de modo geral. É porque isso aqui ainda seria incorreto. Por quê? O IBGE ele publica a cesta de serviços que se refere ao IPCA e essa cesta é modificada. Então isso aqui é a média da cesta. Então aqui, ó, cesta, IPCA, IBGE. Então você teria que vir aqui e conferir quanto que ele disse que foi o aumento da cerveja de fato. O que está acontecendo é que muita gente que não tem um conhecimento básico aqui do IBGE, essas pessoas estão fazendo contas e chegando em números errados. Então, primeiro, o IBGE apresenta os dados por estado, ele apresenta toda a coleta, ele apresenta tudo. Então você pode vir aqui nesse site, né, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo do IBGE, e eu recomendo que você venha aqui e pegue as tabelas e confira. Então ele vai falar que existe uma inflação diferente para cada tipo de produto, né? Alimentação e bebidas, habitação, artigo de residência. E ele vai falar para você também com base em que ele fez isso. Então isso aqui não é aleatório, o IBGE não vai lá e inventa. Aqui tem a metodologia do IBGE, se você quiser compreender. Acho que o mínimo para a gente criticar é compreender. Então tem muita gente afirmando coisas incorretas, tem um cara que ficou famoso com alguns cortes. Eu não respondo pessoas, vocês sabem que eu não faço um vídeo tipo acusando ninguém. Acho que é muito legal que o brasileiro comece a ter essa curiosidade, comece a questionar, sim, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, acho que nada é inquestionável. Inclusive tem problemas nessa diretoria atual do IBGE, eu também sou um crítico a isso, tá? Mas não tem nada a ver. Aqui ele vai
vai te explicar qual que é a técnica de coleta, né? Que aqui tá, CAP, entrevista pessoal assistida por computador, como é que são os instrumentos de coleta, aqui ó, quais são os instrumentos, o manual da entrevista, o que é feito, ó, o manual de trabalho de campo. Então se você quiser, você vai se aprofundar. Isso aqui não é um trabalho feito por marginais, isso aqui não é um trabalho feito por gente que quer te ludibriar necessariamente, são pessoas que prestarão um concurso público, elas têm o emprego, a estabilidade garantida, elas não têm por que defender um governo ou outro, então você pode vir aqui ver toda a metodologia, acompanhar direitinho o que eles estão fazendo. Eles disponibilizam a nova cesta de produtos do IBGE, ela é sempre divulgada, então aqui eles vão ter todo um método de cálculo. Se você pegar lá o preço que eles estão dizendo que teve de alimentos e bebidas e comparar qualquer alimento e bebida e ir subindo ano a ano, você vai ter que pegar da série histórica, não a IPCA geral, e pegar da série histórica, você vai perceber que vai chegar num preço muito próximo daquele que o IBGE está dizendo que a gente está hoje. Então não tem aqui uma canalice, não tem aqui uma tentativa de te enganar. É claro que se você vai ter que pegar da cidade específica que você está comparando, você está comparando São Paulo com São Paulo, né? Então pega São Paulo desde o começo, está comparando Brahma, vai pegar alimentos e bebidas desde o começo e vai comparar. E você pode ver se a cerveja está lá dentro dessa questão, ou se a Coca-Cola está lá dentro dessa questão, e você pode pegar exata variação de preço, porque o IBGE divulga esses resultados. Então, se você lê isso aqui completo, você vai entender a metodologia do IPCA. Não estou dizendo, jamais diria aqui que o IPCA é perfeito, não diria que é uma metodologia incrível e que nada pode passar batido, não diria nada disso, mas eu não diria que o IPCA não reflete a realidade do aumento de preços no Brasil, ele reflete, só que ele é publicado por cidade, é publicado etc. Se você pega somente o número geral, né, de um ano específico, daquele ano, aí você fala, nossa, o azeite subiu 40%, e aqui no IBGE tá falando que é 4,62%. A inflação de alimentos e bebidas pode ter sido diferente, a inflação do azeite pode ter sido diferente, e foi, né? A inflação do ovo pode ter sido diferente, e foi. Então, a média está incluso tudo que foi observado pelo IBGE. Então no IPCA está todas essas categorias de produto. Não está somente aquilo que você disse. Então é muito importante tomar cuidado, porque aqui tem alimentação, habitação, artigo de residência. E aí se um vai para baixo e o outro vai para cima, você vai ter que refletir isso. Por exemplo, olha só, em janeiro, 4,57% o custo de habitação abaixou. Isso aqui pesou na média do IBGE, porque aí alimentos e bebidas subiu 0,72 somente, e aqui como foi 4,57, se você pegar a média do IBGE naquele lugar, o que ia acontecer? Você teria, então, esse desconto ali colocado. Uma maneira que eu gosto muito de fazer é essa que eu te contei agora. Vou te ensinei um leigo a fazer, você pode pegar aqui na calculadora e fazer na unha, pega toda a série histórica e faz a comparação. Seria muito legal, se você fizer, cara, pode fazer um react aqui, né? Se você fizer e eu tiver incorreto, o que você vai fazer? Você vai pegar e fazer um react aqui e eu mesmo vou compartilhar esse vídeo. Eu não vou fazer isso aqui agora porque esse vídeo não tem o foco de rebater somente essa crítica do IPCA, então ficaria extremamente extenso. Mas quem quiser fazer, eu mesmo posto aqui. Se você conseguir me refutar, fala, não, Raul, ó, fiz aqui, tá aqui a série histórica do IBGE, de acordo com a metodologia e tal, e errou. Mas errou assim, 100%, igual estão acusando, né? Não é, passou 5%, 6% de variação que deu de diferença, 10% de variação que deu diferença. Isso aí não. Em 30 anos, né, é uma coisa razoável. Agora, se você encontrar realmente um erro desse gênero, né, falar assim, nossa, a metodologia não serve para nada, tem que jogar fora. Tem produtos que deu, a alimentação e bebidas eu acompanhei desde o começo, deu triplo de valor, né? Deu 5, 6 vezes o valor. Eu venho aqui, eu não tenho problema, não tenho toda a humildade do mundo de vir aqui e colocar. Agora, eu fiz as contas com diversas categorias de produtos, fiz aqui, né? E eu não encontrei produtos que chegaram em discrepância, não. Fiz a análise partindo dos dados do IBGE e não encontrei. Se alguém encontrar, não tem problema nenhum de vir aqui e assumir, até porque não é um erro meu, seria um erro do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Agora eu não encontrei. Então eu não posso vir aqui e fazer uma acusação leviana, porque as pessoas estão insatisfeitas, né? Com o dado, que o dado não está dizendo aquilo que está, ou querem dizer que a renda fixa não está pagando, e vir aqui e falar isso. Aí, então, se a gente partir do pressuposto que o IPCA foi esse e a taxa Selic foi essa, quando a gente olha, significa que a média da rentabilidade aqui, limpa, né? Você pode tirar um pelo outro. Não é correto fazer essa metodologia dessa maneira, mas você poderia tirar um pelo outro aqui e você vai perceber que isso aqui está tipo 7% acima da inflação. Isso detalhe, o Tesouro Selic. Alguém investe no Brasil para receber somente a rentabilidade da Selic, quem investe em renda fixa? Você pega um CDB, ele paga mais ou menos que a Selic. Você pega um crédito privado, um CRI, um CRA, isento de imposto de renda, ele paga mais ou menos que a Selic. Você pega um LCI, LCA, ele paga mais ou menos que a Selic. Bom, em todos os exemplos que a gente busca como investidor é de ganhar acima da Selic. Porque se você for investir na renda fixa para ganhar exatamente igual a Selic, você deveria pegar 100% do seu capital e alocar em Tesouro Selic, correto? Porque não faria nenhum sentido a gente ir para o crédito privado, correndo o risco de emprestar para instituições financeiras menos seguras do que o Banco Central e a gente começar a correr esse tipo de risco. Então a gente está dizendo que a rentabilidade real do Brasil supera os 7%, é um dos maiores juros, né, absolutos do mundo, juros reais, é um dos maiores juros absolutos do mundo. Para você ter ideia,
nenhum país você consegue números nem próximos desse. Então o Brasil sempre foi um paraíso da renda fixa. E esse modismo de agora dizer que a gente deve pegar todo o dinheiro e investir em ações, esse modismo de dizer que a renda fixa é perda fixa, esse modismo de dizer que agora você precisa levar todo o seu dinheiro para o exterior, esse modismo de dizer que a taxa de juros no Brasil não faz nenhum sentido, porque a inflação blá blá blá, isso é uma coisa passageira do nosso tempo, tá? Toda vez que a gente tem alguma crise, etc., tem um cara que ele quer mostrar que ele é mais inteligente que os outros. Ah, agora eu vou pegar o crescimento da oferta monetária do país e agora eu vou considerar que isso aqui somente, puro e simples, vai ser a inflação real. Não é tão simples assim, né? Ah, mas que os austríacos disseram, não, os austríacos não disseram isso desse jeito, disseram que injetar dinheiro na economia sem um crescimento de produção, sim, gera inflação imediata, e essa inflação, né, esse aumento da moeda, de maneira desenfreada vai ser repassado, só que existe um aumento real na nossa economia, existe um crescimento na economia brasileira, existe um aumento de produtividade. De 1995 para cá, a gente levantou sei lá quantos prédios, a economia do nosso país cresceu, a gente tem empresas que não existiam, a gente tem uma economia inteira que não existia, que está circulando aqui dentro, não existia canais de YouTube, não existia TikTokers. Eu tô falando de coisas bestas, tô tentando, gente, por favor, nesse vídeo aqui eu não quero, né? Ah, Raul, mas você usou exemplos chulos, eu tô querendo me fazer compreender, tá bom? Então essas coisas existiam? Não, né? Existiam esses meninos ganhando dinheiro com a internet, existia um testão de programadores que a gente tem, tirando dinheiro, inclusive, de fora, de outros países, trazendo pra cá, etc. Não. Então isso foi acrescentado na nossa economia. A gente não tem a mesma economia do Brasil lá de 1995 que a gente tem hoje em dia. Depois que a gente passou pela estabilização da moeda, inclusive, a gente começou a ter varejistas conseguindo fazer financiamento, a gente começou a ter um monte de coisa que não existia. Então não se deixe enganar. Investir em renda fixa, por questões óbvias, é muito bom, não só para iniciante, como para avançados. Se você pegar a carteira dos gestores de fundos mais porradeiros do Brasil, que desempenharam, cara, que acertaram tudo quanto é coisa, esses caras sempre tiveram posições largas, gigantescas em títulos públicos, sempre tiveram posições gigantescas em crédito privado, né? A gente sempre foi um grande emissor desse tipo de crédito, até porque é super difícil conseguir dinheiro no Brasil. Então, por favor, né? Pega os maiores especialistas do mercado e ouve o que esses caras estão dizendo. Não tô falando de especialista, gente que vem aqui e fala no YouTube, não. Especialistas que eu falo é o seguinte, pega as baleias do nosso mercado, caras que gerenciam bilhões e bilhões e bilhões de reais e verifica como é que eles estão. Quando você ouve esses caras falarem, né? E eu converso com eles na minha vida, eu tenho o privilégio, né? Não tô dizendo que eu tenho essa informação porque eu sou genial e etc. Não. Eu tenho o privilégio de conviver com esses caras porque eles me dão ouvido por alguma razão, porque eu represento o interesse de muitos investidores milionários hoje em dia, né? Porque eu tenho lá a consultoria de investimentos, eu tenho o prazer de ouvir esses caras. E eles todos estão bem calmos com relação a isso. Eles sabem que o Brasil sempre foi desse jeito. É a voz da experiência. O cara tem muita barba branca, tem muita história, sabe como é que é as coisas. Então, evita esse tipo de equívoco aqui. E aí, qual é o outro equívoco que vai vir a partir desse também? Que, ai meu Deus, não faz sentido investir no Ibovespa, que é a Bolsa de Valores Brasileira, o índice que é usado como referência. E aí, cara, a mesma coisa, novamente, né? Não faz sentido investir em ações brasileiras e tal. Novamente, o maior problema que a gente tem hoje, né, para mim, para investidores de longo prazo, é isso aqui, ó, metodologia índice Bovespa. As pessoas criticam as coisas sem saber como é que elas são constituídas. Eu acho que esse é talvez o maior problema do Brasil de modo geral, né? O brasileiro quer questionar política, mas não entende, quer questionar política monetária sem entender o que é, quer questionar tudo quanto é coisa sem o devido estudo. Então não dá para simplesmente vir alguém e falar uma coisa e não oferecer prova nenhuma, e porque essa pessoa tá com a câmera e com o microfone na frente, você não questionar. Eu quero que você, inclusive, questione as informações que eu disse aqui. Verifica, vai lá no site, lê, vê se é isso mesmo. Pô, será que o Raul não tá tentando me ludibriar? Será que esse cara não tá a serviço de alguma instituição? Será que ele não tá só vendendo um patrocínio que manda tirar dinheiro do Brasil? Será que ele não tá vendendo alguma coisa que quer me enrolar? Porque aqui, por exemplo, eu tenho claros conflitos de interesse nesse vídeo, né? Raul, como assim? Pô, eu tenho plataforma de investimento no Brasil. Eu tenho uma consultoria de investimentos no Brasil. Então, se eu falo que não faz sentido investir no Brasil, e eu tô aqui falando com você, não pode ser que eu esteja simplesmente querendo que você continue investindo no Brasil, mesmo que não vale a pena, só para eu continuar ganhando dinheiro. No meu caso, eu tenho também, a minha plataforma também tem investimentos internacionais, né? Que tem spread, que tem tudo quanto é coisa. A gente já tem também como consultoria de investimentos fora do país, a gente consegue cobrar, a gente consegue levar investidores para fora do país. Compensaria para mim fazer um terrorismo contra o Brasil e falar para você levar dinheiro para fora. Eu também seria beneficiado. A nossa plataforma também tem lá bitcoins, né, etc. Que existe um spread também lá dentro, né? A gente também faz alocação em Bitcoin, faz em ouro, faz em tudo quanto é coisa. Mas você entende que eu poderia estar conflitado? Se pergunte de onde está partindo o raciocínio desse cara e por que ele está dizendo o que ele está dizendo. Eu quero que você faça isso com tudo. Não estou dizendo que você não deve fazer comigo. Você deve fazer comigo, você deve fazer com fulaninho, com fulaninha, qualquer coisa. Peça sempre assim, cara, me prova isso que você disse. Porque garganta é muito bom. E garganta mais gráficos perdidos para quem não sabe do que
está falando, né? Parece muito verdade. Você mostra 2, 3 gráficos e diz, olha, eu estou no mercado financeiro há 10 anos e as pessoas começam a acreditar as coisas. Então tem que tomar muito cuidado. E a maioria das pessoas, elas estão aqui como repetidoras de conteúdo. Teve um erro crasso que eu cometi uma vez, muito tempo atrás, né, quando o canal era bem pequeno, eu cometi um erro crasso, porque em um exemplo que eu fui dar, não fazia muita diferença para mim considerar a metodologia do Tesouro IPCA da maneira como ele de fato é. Fez sentido eu fazer uma simplificação naquele caso, né? Em vez de pegar a fórmula normal de como funciona o NTNB principal, você pode pegar essa fórmula no Tesouro, eu fiz uma simplificação. Hoje, eu corrigi naquela data, né? Fiz a correção imediata. No outro dia já estava corrigido, mandei para as pessoas falando, olha, aqui eu fiz uma simplificação que se você levar para outros caminhos, você vai errar. Hoje, se você pegar e pesquisar, até hoje, existem, assim, centenas de vídeos com a metodologia incorreta que eu fiz. Por quê? Porque tem um monte de cara que ele não entende o que está acontecendo. Ele vê aqui meu vídeo, aí ele pega meu vídeo, resume meu vídeo e faz um vídeo. Aí alguém pega, resume o vídeo dele e faz um vídeo. E vai fazendo em cima. E o YouTube funciona assim. E essas pessoas começam a repetir chavões que não tem uma base de ser. Né? Você vai ver na internet vários chavões que foi eu que criei, não estou dizendo que não foi eu que criei. Tem coisas, por exemplo, que eu sei que foi eu que disse aqui na internet. E até hoje tem gente repetindo isso. Só que a pessoa não entende o porquê que eu disse aquilo e ela simplesmente repete aquilo sem entender o porquê. E esse porquê interessa muito. Né? Quando eu questiono, por exemplo, empresas estatais, não é que a gente não coloca na carteira dos clientes, não é que elas não sejam rentáveis. Eu tenho toda uma questão com essas empresas que eu não gosto. E aí virou, por exemplo, uma turba de gente que fala a mesma coisa, repete e tal. Não é bom que a gente repita uma coisa sem buscar a metodologia por trás daquilo. O Raul disse, aí outro fulano disse, eu acredito nisso agora. Olha como é que funciona o Ibovespa, que é o principal índice, né? Ou seja, é uma cesta que mede o desempenho das ações brasileiras. É o principal índice do Brasil, é o mais respeitado. Então, há 50 anos, com o mercado para o futuro, o Ibovespa é o principal indicador de desempenho das ações negociadas da B3 e reúne as empresas mais importantes do mercado de capitais brasileiros. Baseado em quê? Foi criado em 1968 e ao longo desses 50 anos consolidou-se como referência. Reavaliada a cada 4 meses, que ele vai explicar a metodologia mais ou menos, não é isso? O índice é o resultado de uma carteira teórica de ativos, então cria uma carteira teórica, é composto pelas ações e índices das companhias listadas na B3 que atendem os critérios descritos na sua metodologia, correspondendo a 80% do número de negócios e volume financeiro do nosso país. O Ibovespa está tentando medir o que acontece quando você compra uma ação e fica com ela? Não. Ele serve então para investidores de longo prazo? Não. Ele está tentando medir o que acontece na média das negociações no Brasil. Ou seja, se começar a ter trade toda hora, isso vai corresponder pela maioria. Ele vai colocar na carteira as ações mais tradeadas do país, as ações mais trocadas de mão toda hora, né? Então, critério de seleção, estar entre os ativos que representem 85% em ordem decrescente do índice de negociabilidade, 95% de presença em pregão, 0,1% do volume financeiro do mercado à vista e não ser uma penny stock, ou seja, ser cotado abaixo de R$1. É um índice de trade. Toda hora tem uma troca nas carteiras aqui. Então, quando você pega o Ibovespa para refletir o que aconteceu com o investidor brasileiro que investiu historicamente para você dizer que não investir em ações não compensa, esse índice não vai ter a mesma reflexão. O que eu te convido a fazer, se você quiser fazer algumas simulações? E aqui, não deve ter outras ferramentas que fazem isso aqui também, tá? Eu vou citar a minha porque é a minha, né? O vídeo vai me beneficiar de alguma maneira, porque é muito ruim, né? Sempre fazer uma crítica ao índice, aí eu te ofereço aqui, só que não tem anúncio, não tem nada não, tá? Mas eu vou citar a plataforma aqui, mas você pode fazer outras que devem existir aí. O que você pode fazer aqui na UVP Analítica? Você pode vir no simulador e você pode colocar aqui o simulador de rentabilidade. Você pode pegar, por exemplo, uma ação tipo BBAS3 e simular ela mesmo. Então você pega aqui nos últimos 15 anos, clica para reinvestir os dividendos ou não, quanto você investiu mensalmente, que você vai ter uma simulação não de trader, mas uma simulação de holder mesmo. E olha que legal, mais uma simulação de quem compra ação e segura no longo prazo. E daí você vai perceber que aqui, ó, ali o Bovespa teve aquela rentabilidade específica. Quando você vai pegar aqui nos últimos, se a gente pegar 28 anos, né, que é a simulação que a gente estava fazendo ali, você vai perceber que a rentabilidade, ela foi muito diferente da média do Ibovespa. Então você pegou em 28 anos, R$1.000 investindo 200 por mês e você transformou em R$2.570.777. Isso não se reflete em nada com relação à média nossa do Ibovespa aqui. Se você pegar, por exemplo, a média histórica do Ibovespa e fizer a mesma conta, a calculadora de juros compostos que você tem aqui, por exemplo, a gente tem a do investidor Sardinha, pode sempre pesquisar, é gratuita, tá? Então, aqui eu vou colocar R$1.000, vou colocar os mesmos R$200, vou colocar por 28 anos, né? 28 anos, por exemplo, vou colocar por 28 anos, e vou colocar a média que a gente tem aqui do Ibovespa. Então, a média que a gente tem é 14,04%. Então, esses 14,04% anual compostos, eles resultaram em, por exemplo, 740 mil. A gente tem uma diferença gritante, então, do investidor que comprou
comprou e segurou o Banco do Brasil para o investidor que simplesmente foi lá, efetuou um tradezão da massa com ações do Ibovespa. O trader, ele sempre perde no longo prazo, isso a gente já sabe. Então você viu aqui que a rentabilidade foi muito diferente? E lembrando, tá? Essa pessoa teve os ganhos com dividendos, ela poderia ter pegado todo o dinheiro, reinvestido os dividendos, tudo, e foi isso que ela fez ao longo desses anos, sem pagar absolutamente nada de imposto de renda. Então esse valor aqui, além de tudo, nesse caso, ele está líquido. A não ser que a pessoa fosse vender essas ações agora, ela não teve nenhum custo de imposto de renda ao longo de 28 anos, porque dividendos no Brasil ainda são isentos. Então, entendeu? Olha que diferente. Eu queria convidar vocês a esse tipo de reflexão. E se você quiser investir de verdade, sem falso guru, sem teoria apocalíptica, e não para você enriquecer da noite pro dia, eu não te prometo isso, não é que você vai conseguir criar um patrimônio do nada, não é que se você ganha R$100 por mês você vai ficar rico, não tem nada a ver com isso. A UVP é para quem ganha mais de R$4.500 todos os meses, ou para quem ainda mora com os pais e tem condições de comprar aqui o treinamento, etc. Se você tá nessa categoria de pessoas, não importa se você ganha 10 mil, 100 mil, 200 mil, quanto mais acima de 4.500, mais rápido você tem retorno. Eu te convido a entrar no site, alvp.com.br, fazer a sua inscrição. Vai ser um prazer para mim te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. E sim, é um curso pago, oferece acesso a ferramentas específicas. Isso aqui tudo que você viu, a gente tem muito mais dentro da UVP. A gente tem o orçamento, o controle, diagrama do cerrado, dá acesso ao Finanças Mais, você controla todos os seus cartões de crédito, tudo dentro da mesma plataforma. A gente te dá acesso às aulas e ao módulo expandido. A gente dá acesso agora ao treinamento ainda que a gente criou de geopolítica. Cara, é um monte de coisa tudo embutido. Tanto é que a gente oferece o compromisso na UVP, que é o seguinte: entrou na UVP, não funcionou para você? Cara, Raul, você mentiu para mim, não é verdade isso aí que você tá falando, isso não é desse jeito, você tá exagerando, sabe o quê? Não gostei, eu devolvo 100% do seu dinheiro. E você pode pesquisar no CNPJ no Jus Brasil, pode pesquisar meu nome, vão falar muita coisa de mim, muita coisa verdadeira, tá? Ah, o Raul é arrogante, o Raul briga com os alunos quando eles fazem besteira, é verdade também, porque eu me importo, e é assim, tudo isso é verdade, mas você não vai ver ninguém dizer, esse cara é desonesto, né? Ele falou para mim que devolveu o dinheiro, não devolveu. Isso ninguém nunca me acusou, né? Alguém pode falar que não gostou, deve ter alguém, uma outra pessoa que fala, eu não gosto do Raul, mas ele pegou o dinheiro de volta, então ele não ficou com o dinheiro na minha mão, né? Você só me paga se você gostar. E eu acho que isso é um diferencial muito legal. Muita gente já tentou copiar esse diferencial e não conseguiu, né? Exatamente porque a gente tá aqui para isso, né? A gente tá aqui para dar a cara a tapa, a gente tá aqui para fazer diferente, para entregar um produto legal e sim, para questionar pessoas que não estejam oferecendo um conteúdo legal. Eu acho que todo mundo tem direito de me questionar, acho que todo mundo tem direito de questionar os investimentos, só que eu acho que a gente precisa partir de uma base realista. O que eu não gosto, né, e eu acho ruim, são pessoas sem capacidade técnica, que simplesmente falam qualquer coisa, né? Falam qualquer coisa em troca de uma merreca de R$10, de R$20 ali, né, a mais para ganhar. Então, assim, isso aí eu não acho legal mesmo e jamais eu vou defender esse tipo de coisa. Jamais eu vou defender. Então, quis deixar isso aqui, é um conteúdo chamando vocês para fazer o exercício. Não vou fazer, não quero dar mastigado, porque eu quero que vocês aprendam a pensar. Acho que isso é o principal, tá? Eu vou ver se teve alguma pergunta para vocês aqui. A Vitória Fragoso perguntou, o que aconteceu com o IPCA com juros semestrais 2055? O que aconteceu normalmente quando vocês me perguntam isso é porque chegou próximo da data e eles trocaram de ano, né? Você não pode ficar comprando o mesmo sempre, senão ele ia chegar lá perto. Então, isso é uma coisa que pode acontecer, acontece bastante. Bernardo 2629 pergunta, Raul, boa tarde, tem uma dúvida na questão do aluguel de ações. Se por acaso, na Datacom ele deixou as ações dele alugadas, tá? Datacom é a data de pagamento dos dividendos. Está alugada para outra pessoa. Quem recebe os dividendos? Você recebe seus dividendos, tá? O doador não perde os dividendos, beleza? Beijão para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa o quarto onde eu tô, as coisas, o áudio, etc. O que aconteceu, cara? A Latam extraviou minha mala, depois de todo o rolo que eu tinha tido. Quem tá acompanhando no Instagram viu, né? Eu tô aqui em Berlim, a Latam extraviou minha mala, depois de mudar meu voo, cara. Então foi um problema gigantesco. E aí, eu nunca deixei o compromisso faltar com vocês, eu falo que eu gravo todos os dias, vocês duvidam, né? Mas aí tá aí a prova, a camisetinha que eles me deram. Eu realmente gravo vídeo todos os dias. Acho que eu sou a pessoa mais consistente, não é gaveta. Normalmente são vídeos que eu tô gravando no dia mesmo, né? E agradeço vocês aí pelo apoio, quem me deu, quem tá acompanhando lá. E não tem nada demais, tá? Não perdi a viagem, nada. Raul, tem que ver o que aconteceu, isso aí. São coisas da vida, aleatoriedades da vida. Não acho que não é ninguém me desejando mal, não tem essa síndrome de perseguição, não, tá bom? Tô felizão que eu tô em Berlim com os meus amigos, tá tudo certo. É só uma mala, é só roupa, é só Latam. Lógico, vou processar, enfiar o processo, vou ganhar uns 100 e poucos mil deles, porque eram mais de 10 passagens. Então, coisa tranquila também. É água, viu? Beijo.